Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal, aqui do curso de Direito do Unisalesiano. Eu sempre na boa companhia aqui do Paulo, do Everton. E hoje para conversar com duas convidadas que vão falar sobre uma pergunta que acho que assola todos os alunos desde que ele entra na faculdade de Direito, né? Se é possível passar na prova da OAB estando no 5º ano da faculdade. Então, para falar sobre isso, para provar que é possível, a gente convidou aqui hoje duas alunas, a Bruna, a Dayana, para falar sobre isso. Bruna, Dayana, obrigado aí por aceitar nosso convite e dispor do tempo de vocês. Eu tenho certeza que será um bate-papo instrutivo e muito produtivo para os nossos ouvintes, né? É isso aí. E eu, assim, esse tipo de formato, né, de conversar com alunos, eu particularmente gosto muito, para que a gente possa passar aí para os nossos outros alunos o ideal do curso, né? E hoje, de uma forma ainda mais importante, porque a gente traz aqui uma aprovação, né, Misaka? Na OAB, uma prova que nós, professores, conhecemos muito bem, por ser uma prova difícil, né? Então, assim, desde já, meus parabéns pela aprovação, porque eu sei da dificuldade que é essa prova, eu sei da dificuldade da preparação dessa prova, então eu acho assim, os conselhos de vocês serão assim, bastante importantes para o pessoal que almeja esse objetivo, né? E chegar a esse sucesso, né, que vocês já chegaram. Tá? Então, assim, seja muito bem-vindo, acho que vai fazer toda a diferença para o pessoal que está no último ano, né? É isso aí. Parabéns, em primeiro lugar, Dayana, Bruna, né? E como o Cavazana falou, o professor Marcelo, a OAB é o primeiro desafio, né? Exatamente. A primeira susto que o recém-aluno vai se deparar. Mas vamos lá, fala um pouquinho da Dayana, fala um pouquinho da Bruna, quantos anos vocês têm, que ano vocês estão, fala um pouquinho de cada uma aí pra gente. Obrigada pelo convite de vocês. Primeiramente, a gente agradece. E tentar fazer esse bate-papo de um modo que tente desesperar menos os alunos, né? Que a gente estava bem desesperado, a gente quis acabar logo com fazer essa OAB para ficar livre no 5º ano. E graças a Deus a gente conseguiu. E eu sou a Bruna, tenho 22 anos e estou no último ano do curso de Direito diurno. Eu também estou na sala com a Bruna. Meu nome é Dayana, tenho 23 anos. E eu e a Misaka, a gente já estava conversando. Nossos anseios sair da faculdade, fazer um mestrado, talvez. E agradeço pelo convite, né? Eu acho muito legal essa proposta de que trazer os alunos para cá, para o podcast, dar dicas, isso aproxima mais nós, alunos e professores, e torna a sala de aula mais dinâmica. Então, obrigada pelo convite. Ô Misaka, só um parênteses, né? Assim, a gente não sabe exatamente quando é que esse podcast será ouvido, né? Mas assim, que se coloque um ponto no tempo importante. Essas meninas, elas estão no último ano, mas elas não estão no último semestre. Elas estão no 9º semestre, né? A gente está gravando isso no mês de maio, finalzinho de maio, começo de junho de 2025. Elas ainda têm um semestre pela frente de tranquilidade, né? Porque já conseguiram de uma forma muito meritória essa aprovação. Então, assim, isso tem que ser ressaltado porque é muito importante para todo mundo isso, né? Exatamente. Vocês entraram com... Desculpa, Marcelo, vocês entraram com quantos anos, então? 17? É isso? 18. 18 anos? Vão formar novas, hein? Sim. Graças a Deus. Caramba. E já vão emplacar, já tô antecipando. Já estão saindo com a AB garantida. Já vai partir para concurso, mestrado, você falou, né, Dayana? Eu tô com fé assim, de ser efetivada, já fica uma dica aí pra minha chefe, se ela for me ouvir. E fazer um mestrado, tanto que eu tô no grupo de pesquisa do Misaka, saí ontem à noite de lá. Vai contar bastante para um mestrado. Vamos pensar nisso depois, advogar. Legal. Já vai sair com a carteira vermelha. Já, graças a Deus. E a nossa intenção em fazer a OAB, né, quando a gente descobriu que a gente poderia fazer, a gente estava no 4º ano ainda, foi no finalzinho do 4º ano passado. Nossa, foi uma surpresa. Que a gente fez a primeira fase. E como foi essa preparação para a primeira fase? Foi no susto ou... Nossa, descobriu? Foi no susto. Eu tava no intervalo, a Sueli nem sabe disso, é uma amiga nossa da nossa sala. Ela estragou meu intervalo, minha semana. Porque a gente no 8º semestre, a gente acha o quê? Que a gente vai poder só fazer a semana de provas, curtir nossas últimas férias mais de boa para ir pro último ano com toda essa pressão de TCC, a OAB, mas não foi assim. A gente tava no intervalo, assim, depois, lá pro finalzinho, assim, de outubro, não sei, e vem a Sueli falando assim pra gente, vocês viram que a gente já pode fazer inscrição pra OAB? Eu falei, não, a gente tá no 8º período, isso aqui é só pra quem tá no 9º, né? Ela, não, porque a segunda fase vai ser só no ano que vem, então você já vai poder prestar. Eu falei, acabou comigo, vou me impressionar. Não tenho obrigação de prestar agora, mas vou me impressionar. E foi assim, eu fiz a inscrição no último dia, a gente tava em semana de provas, eu fiz a inscrição. E eu só paguei no último dia, da última hora, falei, não, agora eu vou ter que estudar 30 dias, conciliando com semana de provas da faculdade, porque, né, antes da OAB a gente tem que conseguir formar, pelo menos, né? E aí, eu fiz o quê?
comecei a estudar por conta, porque a gente depende totalmente da base, né? Eu e a Bruna, a gente chegou no consenso que pra primeira fase, gente, você tem que ir com a sua base. Não tem essa de cursinho, eu acho, pelo menos pra circunstâncias que a gente tava no momento. A Dayana me falou assim, a gente consegue fazer o OAB já. Eu falei, vamos tentar. Se não conseguir depois, a gente vai ter 1000 provas pra fazer depois. Vamos tentar agora. A Bruna, ela me influenciou muito a fazer, eu não queria. Por mim, eu só deixava passar, fingia que eu nem tinha tinha tomado conhecimento disso. Mas eu falo, não, você tem que prestar sim, se não passar, não passou. E eu, não, Bruna, mas eu vou me pressionar pra passar. E ela, não, presta. Aí foi na última hora. E a primeira fase, assim, a gente não teve aquela preparação, né? A gente foi mais pela base que a faculdade deu mesmo. Sim. Quando foi a primeira fase? Só pra gente... Foi em dezembro, acho que 1º de dezembro que foi. Então, na verdade, vocês passaram na primeira fase no quarto ano da faculdade. Quarto ano. Foi no 4º ano, Mais com a base que a faculdade deu. E o que a gente fez? A gente priorizou as matérias que mais caem, né? Que é ética, por exemplo. Eu comprei um livrinho de ética e fiquei estudando ética ali, que são 8 questões, né? A gente tem que cerca 40. Então, vocês fizeram uma estratégia lá, estratégia. né? Fomos pelas matérias base, com a base que a faculdade deu e fomos. E deu certo, conseguimos passar na primeira. Sim, eu acho que o importante é garantir a ética, porque pra quem não sabe, principalmente o pessoal do 1º e 2º ano, que a prova da primeira fase são o quê? É 80 questões que você tem que acertar 40. Dessas 80 questões é o quê? 10 de ética, 8 de processo civil, trabalhista, penal. Então, você tem que construir seu raciocínio pra saber, eu preciso acertar 40. Se eu garantir 10 em ética, que são uma matéria, assim, são questões que a gente considera mais fáceis, né, por ter um conteúdo, assim, bem mais conciso, você só precisa acertar 30 depois, sabe? Sim. Então, foque em ética. Eu foquei nisso, deu muito certo. Menos de 30 dias pra estudar, focando em ética, deu certo, gente. Deu certo. Ética é a 30 melhor dias dica. vocês estudaram. Foi por aí. E matéria foi. extensa, assim, por exemplo, civil é uma matéria extensa, né? O que vocês fizeram? Foi aquela pincelada, aquela base que vocês tiveram? Aquela foi mais a base da faculdade mesmo. As Porque aulas não dá do tempo, né? Tabazana e... Não dá tempo, né? tempo. Igual eu tava falando com uma amiga minha esses dias, que eu vi que ela tava estudando. Aí ela tava vendo direito financeiro. Cai 2 questões só de direito financeiro numa prova de 80. Eu falei assim, não perde tempo. Tem que focar nas matérias que mais caem mesmo. Direito financeiro, processo do trabalho também, porque são 2, 3 questões. Eu acho que não compensa você perder todo o seu tempo ali se você tá numa preparação. É estratégia. Assim, eu vejo 2 informações preciosas que essas meninas colocaram, né? Meninas, né? No bom sentido, porque já são colegas. A primeira é a ideia da base, né? Então, você tem que acreditar na base da sua instituição. Evidente que base não é só a instituição ao aluno. O aluno também tem a sua responsabilidade. A gente prega isso em sala de aula, vocês precisam estudar, né? Então, assim, a base é fundamental e eu acho que foi por isso que vocês passaram, né? É claro que os 30 dias aí de estudos direcionados foram importantes, mas a base colocou vocês na segunda fase. A verdade é essa. E o segundo ponto que a Bruna colocou muito bem, eu vou para a prova para descobrir o que é a prova, né? E depois eu terei outras provas, se assim for necessário. Evidente que a pressão existe. Muita. E a gente vê isso no último ano, eles se pressionam internamente, né? E aí uns até ficam um pouco mais rebeldes, né? Não sei o quê, escondem que vão prestar ou não a prova, talvez com um pouco de receio, né? Gente, isso é de cada um. A prova da OAB é uma prova que você não concorre com ninguém, né? Você concorre com você mesmo. Você tá bem, você vai passar. Se você não tá bem, você vai passar depois. Eu acho que esse é o ponto importante, né? Então, acho que foi interessante essas colocações dela. Eu mesmo escondi que eu ia fazer a primeira... Aí. Eu não queria falar pra ninguém. Eu falei, Dayana, vamos tentar. Mas, Descobriram que eu tinha passado antes de o mim. medo da reprovação repercutir, é isso. Não faz sentido. Não faz. Não Hoje faz a gente sentido. entende melhor, mas... É. Antes, despreparado, a gente não vai entender Mas isso. isso aí eu acho que faz parte. Quem faz concurso assim é uma coisa interessante, porque sempre tem um que vai meter o pau, né? Vai gorar. Não é? Vai te gorar. Então, isso aí é até uma estratégia que é bacana, porque você começa a falar, não, você não pode prestar, ainda que você não está preparada. Né? A gente falava que é a cebola, né, Marcelo? Você tem que descascar uma cebola. Toda vez você fala uma coisa, o cara vai te colocar defeito. E o silêncio, por isso que a gente fala, né? O estudo silencioso, né? Ele faz parte daquele que está almejando concurso público, a OAB, né? E eu acho que eles fizeram certinho mesmo. Fica quietinho. Guarda o zap. Os amigos brigaram, não gostaram não. Por quê? Porque Contado. quando eles ficaram sabendo da aprovação de vocês, o que eles falaram? Criticar não iriam criticar. Eles vão falar o quê? Olha, eu deveria ter feito também. Sim. Né? Então, assim... E ao final, quem foi fazer? Vocês duas e mais quem? Da nossa sala foram 4, né? 4? Que passaram. Foram. Todo mundo que prestou Todo mundo. passou, Todo mundo basicamente. Eu tô falando assim, da nossa prova, né? Do exame 42. coragem, né? É questão de... Assim, na minha época, a gente não podia.
Acho que vocês nem prestaram também não. vocês nem prestaram Eu OAB. tenho Você OAB. tem? Você não prestou, também não precisa, né? Futuramente precisa advogar, não precisa de OAB, né? Tem a legislação Parece que específica. agora não precisa mais. E eu me lembro que a gente tinha oportunidade depois de formado. Não é? Que era bom, né? Isso. Era bom. Pressão, né? Não tinha pressão, não Sim. tinha esse convívio com os amigos também, né? Essa necessidade de esconder. Né? Se reprovar, se reprovou, se aprovou, né? Ótimo. E agora o Só que pessoal tinha- da sala fica com medo. Eles falam assim, tem uma galera que já passou, agora eu vou tentar Agora a também. pressão tá com agora eles. a Nossa, pressão gente, fica mais... é tão bom já ter se livrado disso. Gente, Nossa, a gente tá num alívio agora, nossa, é TCC. sim. Eu ia falar, é um peso, né? Nossa, a gente conversa com as minhas amigas e fala assim, não, dia tal eu tenho que estudar pra OAB, que a prova vai ser no final de semana seguinte. Aí eu falo assim, agora eu já tô livre, eu não preciso mais, não tem essa pressão. Por isso que eu falo, como é bom você aproveitar a faculdade, né? Você aproveitar, se dedicar, estudar, e aí você tem esses frutos aí já de uma forma muito precoce. Acho que isso faz toda a diferença. Também pro aspecto familiar de vocês, né? É a família te olhando de uma forma diferente. Porque verdade. querendo ou não querendo, renúncias aconteceram, né? Chegou um momento que você falou, ó, tenho prova na segunda-feira, não posso fazer isso, né? Então a família começa a entender, né? Ah lá, valeu a pena, né? Sim. É isso que eu queria saber, renúncias, né? Vocês prepararam durante um mês, né? Foi isso, mais ou menos? Basicamente, Da a primeira primeira fase fase, foi. O pessoal sempre pergunta, e aí, como é que eu faço? Tem que parar com tudo, meu lazer? Conta aí como é que vocês fizeram. Qual que foi a estratégia? Pra nós, eu acho que só nesse mês antecedente mesmo, que aí que eu mais foquei em ética e lembro que constitucional que eu fiquei estudando mesmo, deixei de sair um pouquinho pra focar, mas só naquele mês anterior. E aí agora pra segunda fase que foi mais complicadinho, que a gente Eu renunciou tentei, bastante. pelo menos eu tentei não me pressionar tanto. Falei assim, gente, passar, passou. Eu, obviamente, eu estudei muito durante as minhas semanas, mas acho que nos finais de semana eu não ficava muito assim, não vou sair hoje com a minha família, com os meus amigos, porque, não, eu queria viver também, sabe? Era as minhas férias, tô no último ano da faculdade, quero curtir também. Mas durante as minhas tardes na semana e nas últimas 2 semanas pré-segunda fase, eu só fiquei em casa mesmo estudando umas 8 horas por dia. Era só decorando peça, vendo as teses, delimitar bonitinho. É isso que eu queria E foi saber. isso. Quantas horas por dia? Cada um tem o seu ritmo, né? Mas no seu caso, você dedicou 8 horas por dia. Na reta final da segunda fase foram 8 horas. Agora, por exemplo, para a primeira fase, que é o que a gente estava falando primeiro, eram 30 dias. Era semana de provas, não estava de férias. Então, assim, tinha o estágio. Se dava para estudar 2 horas, era muito por dia ainda. Entendi. Aí passou, né? Passou a primeira fase, eu vi lá, fez mais de 50%, comemorou, aí caiu a ficha. Putz, ainda tem a segunda fase. É prática agora. Eu comentei, falei, nossa, fiquei feliz. Aí fiquei triste de novo, ainda na segunda fase. O que eu faço agora? Porque aí vem a pressão. Nossa, Aí vem a Porque aí você não quer largar o osso mais, né? Não, Você já andou mais da já- metade do exatamente. caminho. Eu entrei brincando, agora Agora é honra, né? Porque eu preciso passar nessa segunda, em que pese existe ainda a repescagem. É, repescagem, né? pescagem, Mas aí a coisa inverteu. E como foi essa preparação para a segunda fase? Aí pra segunda fase, pra mim foi mais fácil, porque a segunda fase eu acho bem mais tranquilo que a primeira. Eu falo isso pra todo mundo. A primeira fase é muita matéria, muita questão. A primeira fase você escolhe, né, a matéria que você vai fazer. Então, que eu tinha mais facilidade é penal. Eu fazia estágio no Ministério Público, eu falei assim, vou prestar penal. Já tive aula de prática com o Marcelo, eu falei assim, vai penal. E pra mim, eu comprei o cursinho. Ah, sim. Aí eu fiz a preparação Online. com o cursinho online. Uhum. E a preparação não estudava 8 horas por dia, igual a Dayana, Não, mas foi nas 2 últimas semanas que eu falei, que eu fiquei mais pressionada. Eu falei que, nossa... Aí que nem eu falei, né? Que eu queria curtir isso aí no final de semana. Eu queria compensar isso, porque veio a culpa depois, né? De falar, nossa, e se eu não passar porque eu fui curtir meu final de semana em janeiro? Era meu aniversário, era Réveillon, eu queria curtir. Fica esse peso, né? Então... Mas vocês não acham que a primeira fase é mais, digo assim, é 8 ou 80, não é? A primeira fase? Ah, não, eu acho. Ou você atinge a nota ou não atinge, né? Ou não atinge, exatamente. E na segunda fica mais tranquilo, você Primeira fase eu coloca acho ali mais os- difícil. os seus argumentos na peça, né? Segunda fase você escolhe e vai com o que você gosta. Então, você estudando o que você gosta, é muito mais fácil. O tempo passa muito mais rápido. Você Aí- direciona o estudo. Aí vem também. uma outra base, né? É. Que é a base que a gente fala. Você precisa procurar um estágio, você precisa se Sim. dedicar nas aulas práticas, né? E muitas vezes as pessoas não escutam, né? Essa verdade. necessidade. E aí essa segunda base também faz toda a diferença. Você fez estágio? A Bruna fez, né? E você fez, Daiana? Eu também fiz. Eu fiz estágio com um dos juízes auxiliares aqui de Araçatuba. Ele auxiliava as várias criminais de execução também. Então, eu respirei processo penal por pouco mais de 1 ano. Então, aí somou esse fato do estágio. Mas o fato das práticas do MISACA, que a gente viu
como que a gente identifica uma peça, quais são as que mais caem, quais são os artigos que embaseiam o preâmbulo da peça. Então, assim, não teve por onde correr. Tanto que também na grade de 5 anos da faculdade, a gente tem o quê? Processo penal com Pasquali, que, gente, as apostilas dele são muito boas. Por exemplo, lá tem todo o Código de Processo Penal destrinchado. Aí ele coloca assim, ó, mas esse tópico aqui, para esse concurso, já caiu assim. Pra OAB, já caiu assim. Então, tipo assim, ele coloca umas observações muito boas. Então, desde o primeiro ano, segundo ano de faculdade, a gente já tá sendo preparado para processo penal sem nem perceber pra OAB. Sim. Então, é muito bom. E aí vocês fizeram o cursinho, chegou lá, foi tranquilo. Compramos um cursinho e aí era basicamente assistir as aulas todos os dias e fazer peça, uma atrás da outra. Aí eu comprei o cursinho que tinha correção personalizada. Então, eu mandava as peças lá, eles corrigiam, viam meus erros e ia refazendo. Eu até imprimi as peças e colei na minha geladeira. Todas, revisão criminal, resposta à acusação. Nossa, Eu dizia isso na aula, né? Que você quer decorar a peça, você cola lá, né? Na geladeira Cola no e ficava quarto. falando, mas resposta à acusação, artigo 396. E assim. É verdade. Eu acho que uma dica que eu não sei se faz sentido pra todo mundo, não sei se é óbvio, mas pra mim ajudou muito. Que eu só me dei conta disso no final da primeira fase, mas muito tarde já pra eu colocar isso em prática. Mas eu fiz pra segunda e deu muito certo. Por exemplo, a gente fez a OAB 42. Eu percebi que tinha essas aulas de revisões, turbo, assim, dos cursinhos e tal, ainda mais nas férias que a gente não tinha contato com os professores. Então, o que eu fiz? Eu assisti. Só que a minha prova era 42. Eu queria me preparar muito antes. Aí, o que eu fiz? Eu assisti a revisão turbo da 41. Só que eu não assisti uma aula por assistir. Eu anotei tudo como se fosse uma aula. Então, assim, era aula sobre tese e tal. Eu anotava tudo. Tudo num caderno. Quando eu fui assistir a aula ao vivo da revisão turbo do exame 42, parece que eu não tava mais aprendendo nada. Parece que tudo aquilo já tava aqui comigo, sabe? Então, eu me senti muito mais confiante, me senti muito mais inteligente para ir para a segunda fase. E eu percebi que parece que eu decorei muito mais fácil tudo o que eu precisava. Na hora da prova, eu folheava as coisas, já conseguia delimitar qual era a tese, onde procurar. Assim, já estava tudo muito mais fácil. E aí, eu acho assim, que quando a gente começa a estudar para a segunda fase, a gente pensa, caraca, 4 anos que eu tô aqui nessa faculdade, eu vi muito penal, muito processo penal, infinitas, sabe? As possibilidades de teses, peças, não sei o quê. Onde eu vou conseguir determinar tudo isso? O cursinho ajuda, só que mesmo assim, eles te passam um cronograma que você não consegue ver o fim dele. Então, isso começa a te, sabe, te dar uma ansiedade. Então, o que eu fiz? Comprei o Vadmecum especializado em penal. Eu abri ele, li todo o índice, tinha Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal. Eu vi todas as leis que falei assim, não, tá bom, minha prova tá aqui. É isso aqui. Do nada, que tinha uma borda infinita de conteúdo que eu precisava estudar e eu delimitei isso. Eu já fiquei mais sossegada. Falei, tá bom, vou dar conta, vou me programar aqui para dar conta de entender tudo isso. Aí, depois que eu delimitei tudo isso, eu fui grifar. Lembra, professor, que em dezembro eu te mandei uma mensagem perguntando sobre a marcação do Vadmecum? O que podia marcar, o que não podia? Pra quem não sabe, às vezes a gente pode grifar com várias cores do Vadmecum. Por exemplo, amarelo se deixa pra preliminar. Coisa de dosimetria em verde e tal. Aí eu e o professor, a gente tava comentando sobre isso. O Misaka acha que não funciona na hora da prova. Eu acho que é uma muleta psicológica. E é verdade, na hora da prova não ajuda em nada. Não ajuda mesmo. Mas ajudou pra estudar. Conforme eu ia lendo os artigos, eu ia entendendo mais. Eu sabe, depois que eu grifei tudo, eu li praticamente o Vadmecum assim por um todo. E eu falei, não, beleza, minha prova tá aqui. Aí depois aí a sua outra dica em sala de aula, que era a gente pegar, estruturar as peças e colar na parede. Gente, tinha papel grudado na parede, na porta, no guarda-roupa. E depois eu fechava o olho, eu sabia que no guarda-roupa tava a resposta à acusação. E eu tinha grifado uma coisinha embaixo, que era o rosto de testemunha, que não podia faltar. Nossa, era muito bom. Estratégia. Na prova da OAB, tem um momento que a gente sempre ressalta, que é o momento onde você abre a segunda fase. Então, você chegou na segunda fase, você sentou na carteira, a prova está na sua frente, você abre para identificar qual é a peça. É verdade. Que sensação é essa? Pra mim foi maravilhoso, porque eu vi que era resposta à acusação. Na hora você já resolveu. Na hora eu vi, citou, aí eu falei, nossa, resposta à acusação, não acredito. Porque pra mim era mais fácil, né? Não tem muito... É bem fechadinho. É bem fechadinho. Eu pensei que ia cair um memoriais super difícil. Aí, quando eu fui ver a resposta à acusação, eu falei, não é possível. Li de novo a resposta à acusação. Li de novo, não é possível. Pra mim foi maravilhoso, porque era que tava na minha geladeira lá, que eu ficava repetindo. Aí relaxou, né? Relaxou. Aí você sente aí mais confortável. Pra mim, eu me senti confortável. E a prova do Misaka tinha sido a resposta à acusação. Verdade. A prova de prática penal. Eu já sabia. Ele Fez adivinhou. penal e Já sabia. No Edinar. No Edinar.
Pra mim foi bom. 5, 6 peças, né? O civil tem 280. É o que eu falei, civil, o cara tem que ser muito corajoso pra fazer. Mas eu preciso fazer, verdade. eu preciso fazer uma Você defesa. fez civil, né? Claro. Eu preciso fazer uma Não, você fez penal, fala a verdade. Penal. Eu preciso fazer uma defesa, né, às críticas à prova de civil. Quando você analisa as 280 possibilidades, na verdade elas se resumem em 3. Ou vai cair uma inicial, ou vai cair uma resposta, ou vai cair um recurso. Só isso. Não tem o que fazer. Né? E sem tanta pressão, né? Mas aí agora falando sério. Quando se fala em prova de penal e prova de civil, e os alunos sempre nos perguntam sobre isso, eu acho assim, ó, você tem que escolher o que você está mais confortável. Exatamente. Tá? Isso é verdade. Fiz estágio no penal. Vai pro penal. Fiz estágio no trabalho. Ué, vai pro trabalho. Nunca fiz estágio. Aí, amigo, você também tem que identificar onde você tem um maior conforto, onde você se dedicou mais, né? Agora, e aí cada um faz a escolha, e ali na hora que abre a segunda fase não tem como reclamar, tem que resolver, né, É a questão. verdade. A E é gente foi interessante que vocês têm que escolher a matéria da segunda fase já na inscrição, né? já na Sim. Na inscrição. hora que você faz a inscrição. Não a gente, dá pra a alterar gente fez isso, depois. né? Foi porque a gente gostava e que a gente tinha facilidade. É. Eu na MP, só na criminal, então Sem assim, vou fazer penal. arrependimento. Claro. Não tem outra alternativa. Não, mas seria lógico, é uma decisão de inteligência. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, que se vocês sentiram isso. Onde é que é feita a prova? Onde é que vocês fizeram a prova? A primeira fase? A primeira e segunda na Toledo. No Toledo. Você Tá. também? No dia da primeira fase, tinha muita gente fazendo? Tinha. É. Na minha sala tava lotada. É que eu cheguei bem cedinho, assim. Ali fora, tinha bastante gente esperando? Não? Bastante. Qual que é a sensação quando você chega e vê aquele monte de gente, aí você olha e fala, são meus concorrentes, entre O aspas. pessoal tudo mais velho, pelo menos na minha sala, muita gente mais velha. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. Ah, não, na minha sala não foi assim, não. E Na eu cheguei minha bem foi. no comecinho, não tinha tanta gente também. Foi uma das primeiras a chegar. Não senti esse baque aí de ver todo mundo lá. Eu fiz essa pergunta porque, às vezes, o candidato, a candidata chega e fala assim, começa a se comparar, né? Ele vai passar e eu não vou, né? Tem cara de inteligente. Você tem cara de inteligente. Eu tô dizendo isso porque você não pode pensar desse jeito, porque você já tá sentando na sua carteira já meio que derrotada, não é? Verdade. Eu me lembro disso quando nossas provas eram em São Paulo e tinha aquele monte de gente pegando o metrô, né? E eu ficava, nossa, esse aqui vai dar certo. E esse aqui não vai, esse aqui vai. Eu também não vou, não é? Então, isso aí, cara... Só pelo... E não é assim, né? Você tem que falar, não, eu estou preparado. Ele deve estar, para ele é o jeito dele, né? Por isso que eu queria saber isso. Principalmente, você quer ver ficar mais doido quando o outro começava a falar, discutir a matéria antes da prova. Nossa. Eu falei, pô, o que é isso aqui? Eu não sei, nunca vi, pô. Verdade. Não é? Sai de perto. Então, sai de perto, né? Você tem que se preparar psicologicamente, senta. No dia, não sei se vocês fizeram, mas na véspera, não estuda, né? Pra não ficar, Ai, tem sei que lá. estudar, porque os aulões ao vivo é sempre na véspera, É. gente. A gente não tem jeito. Você escuta, na verdade, então, né? Você fica lá, né? Exatamente. Tem gente que gosta dessa aula de revisão de véspera. Eu nunca gostei. Eu acho que dá mais ansiedade, mas tem que... Nossa, eu adorei. Eu gostei Pra mim foi também. Quem muito bom. gosta, né? Pois é. Eu fico ansioso. Eles vendem essa última aula aí como ali vai ter pelo menos umas 5 ou 6 questões, né? É. Que você vai encontrar na prova. Então o argumento é bom, as pessoas vão Sim. assistir por isso, né? E realmente acontece, então é É. bom mesmo. Ajudou. E você quer ver o pior que eu acho? Você falou da entrada da prova. Pra mim, o pior é a saída da segunda fase. Porque aí, que peça que que você colocou? escreveu? Aí, se você foi junto com todo mundo, Aí, beleza. cara. Agora, se você não Verdade. escreveu igual todo mundo, pronto, acabou tua Aí prova acabou, ali. acabou, Antes é. de sair o gabarito. É porque a gente teve um pouco de sorte, né? Porque quando a gente viu a peça, ela era muito curta e não dava margem pra gente pensar em outra peça a não ser resposta à acusação. Então, eu acho que não teve muita pressão, sabe? A gente se olhava assim, ó, vamos falar no 3 que você colocou, né? Resposta à acusação, e foi isso. E assim, a gente ressalta, né, a questão da repescagem, né? Porque diante do erro, você não precisa passar por uma primeira fase novamente. Na nossa época, né, Misaka, assim, o erro ele era... Acabou, era fatal, né? a facada era... Se a facada é forte com vocês numa repescagem, na nossa era uma facada rodando, né? E numa prova de 100 questões, a gente precisava acertar 50 na primeira fase, então assim, era bem difícil a gente sair de uma prova e falar, pô, que peça você fez? Ah, eu fiz essa, aí era difícil. Bom, mas aí vocês entregaram a prova, da qual vocês tinham a certeza da peça elaborada. Saíram de forma tranquila, aguardaram o dia do resultado. No mesmo dia já saiu o gabarito, né?
Porque... Vocês já fizeram essa conferência? No mesmo Sim. dia. Na nossa época, lembra? Demorava uns 30 dias para sair o gabarito provisório. Nossa, Ficava a 30 gente dias não ia com angústia. E aguentar. vocês saem a Nossa, prova acaba 6 horas, 7 horas tá 7 lá. horas já sai o no gabarito espelho. e já pega o gabarito na internet e já começa a conferir. Já tá lá no Bola 7 comemorando. Exatamente. Sim, mas fica aquela insegurança. Nossa, será que eu pus isso aqui mesmo? É. Será que eu já posso cantar vitória aqui antes da hora? Não, vou abaixar a bola, vou manter minha humildade, não vai dar, não. Aí, Mas já sai com aquela sensação. Mas já né? sai Acho um que pouco deu, mais né? Porque a vitorioso. peça, pelo menos, a peça já foi. Zerar eu não zerei. Vamos ver se deu. depois de quanto tempo saiu o resultado oficial? Foi uns... Saiu em fevereiro. Não, a gente fez em fevereiro, né? Foi 20 dias 20 depois. dias, 20 né? dias. Eu acho que é. Aí vocês consultaram o site lá e Sim, tava uma aprovado. nota aprovada. Sim. Legal. Vocês estavam falando aqui do susto, que vocês fizeram a primeira fase no susto. Eu estava pensando aqui numa estratégia que até eu ia ver com vocês se isso vale para os nossos alunos, para eles pensarem, né? Talvez a estratégia deva ser o seguinte: eu vou passar na primeira fase. Porque aí a segunda tem a repescagem. Né? Então, se ele quer prestar no final do quarto ano, ele se prepara para a primeira fase bem, porque aí depois, se ele na segunda fase, se ele não passar, depois ele ainda tem a repescagem, ele entra direto na segunda fase. Né? Então, às vezes o cara vai ficar muito corrido para mim, porque eu tenho que fazer primeira fase, segunda. Não, faz a primeira. Garante a primeira, garante porque o a tempo de primeira. estudo vai ser muito maior também. E aí a primeira entra essa dica que vocês deram, que eu acho que ela é a dica de ouro. É mapear quais são as matérias que caem mais questões e cujo conteúdo é menor. Né? Que assim, por exemplo, civil, se não me engano, cai a mesma quantidade de questões de empresarial. Uma coisa assim, ou próximo. Então é 10 e outra é 7, mas civil tem 5, 6 livros para na estudar. civil Empresarial tem um exatamente. livro só. Você lê um livro, você acerta 7. Constitucional... Né? Ética que mais cai. Ética, São 8 questões. A gente tem que estudar 40. Eu falei, eu vou focar em 8 ética. questões de ética e é um livrinho. E um livrinho assim, desse né? tamanhozinho. Só fiquei relendo. É. É verdade. Foi o que me salvou. O único problema, entre aspas, de fazer a prova no quarto ano, né? Vocês fizeram a primeira fase no quarto ano, é a possibilidade de cair alguma questão em primeira fase da qual vocês não tiveram acesso ainda, né? Foram muitas. Aí, Um tributário da vida, que eu acho que tem no Aham. quinto ano. de matérias, né? E por isso que a gente critica, entre aspas, essa prova antecipada, É. porque gera esse problema para o aluno. Né? Ele vai entrar numa prova de uma matéria que muitas vezes ele não tem noção nenhuma. Né? E a reprovação pode prejudicá-lo nesse aspecto. Mas eu não sei, eu sinceramente não tenho opinião formada se melhorou ou piorou prestar antes. Eu prestei depois porque a gente não tinha essa possibilade. Não dá pra... Eu não tenho... É. Pra nós foi bom que a gente queria esse alívio mesmo que a gente tá tendo É. agora. Que agora foca no TCC, faz mais tranquilo. E as Sim. provas da faculdade agora a gente estuda de boa. Sim, Pra sim. nós, a gente queria isso. É uma mesmo. concorrência a menos, É. né? E que concorrência, né? E os colegas de vocês? Como é que foi essa reação aí? Pediram dicas? Falaram, e aí? Todo mundo pergunta, o que você fez? Eu falo isso, gente, estuda ética. Exatamente. Eles descobriram que eu tinha passado na primeira fase antes de mim. Eu não tinha contado. Aí eles me criticaram muito por eu não ter contado pra eles. Ó, gente, desculpa, mas agora eles estão prestando. E eles estão nessa correria agora. Eles passaram na primeira fase, já vai ser a segunda agora Bastante em junho. gente passou, né? na primeira Muita fase também gente da nossa passou. sala agora. Na Sim. última prova? Uhum, Salesiano tá aprovando demais aqui. Tá vendo? É uma validação, né? Sim. Não que o curso se restrinja a isso, mas é um termômetro. Sim. Mas a gente não consegue, né, Misaka? Em que pese a gente fala, não, o curso de Direito ele é um curso amplo, né? Um curso que te dá várias alternativas. Não adianta. Quem for seguir na área jurídica precisa encarar essa prova, passar por ela, né? Independente se você for exercer de uma forma ou outra, tem que superá-la. E esse é um desafio que vocês conseguiram. Parabéns. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Agora, TCC TCC e só isso. Nossa E preocupação formatura. agora. TCC E formatura. e formatura. E É, as coisa provas boa. da faculdade. Aham. eu acho assim, vocês fizeram foi até, de certo modo, arriscado. Porque se não der certo, deu certo, ótimo. Mas se não desse certo, vocês estariam agora pensando numa segunda fase da OAB ainda, né? Na Sim. repescagem. E eu não sei como é que estaria o TCC. É verdade. São apostas, né? Eu acho que uma outra dica para a segunda fase, principalmente, é a questão que a Bruna falou dos simulados. Gente, às vezes, que nem o nosso exame 42 deu uma brecha enorme para estudo, que foram 2 meses. Essa não é a regra. Geralmente a gente tem muito menos tempo, 1 mês e meio, assim, no máximo. Mas, mesmo assim, ainda que a gente tenha 2 meses, quando você vai fazer um simulado, você leva uma tarde inteira para escrever tudo, a peça, as questões. Então, eu acho que uma estratégia que eu tive que pode ajudar as pessoas a fazer mais simulados
imprime a peça e você começa, assim, a sublinhar. Tenta sublinhar o que você colocaria, qual é a peça. Faz o esqueleto da sua peça. Faz o esqueleto de como você responderia as questões. E não escreve, não se estende fundamentando tudo num texto certinho, porque isso vai levar muito tempo. Eu consegui fazer as últimas 15 OABs nesse meu tempo de simulado. Mas se eu não tivesse fazendo só esqueleto, eu não teria tido todo esse tempo. Sim. E foi muito bom ter feito 15 simulados. Eu consegui fazendo dessa forma. Só esqueleto. Né? Então, você teve acesso a um conteúdo muito maior de peças, né? Você aproveitou, né, essa ideia de encontrar o resultado, né? E cai questão repetida, gente. Às vezes não, né, os mesmos nomes, as mesmas informações, mas a mesma tese jurídica, os mesmos artigos estão nas provas passadas. Faça. E aí você fala, mas eu não tenho tempo, porque eu vou ter que escrever tudo. Leva muito tempo, muitas horas. Gente, só faz esqueleto, imprime sua prova, fala assim, ó, essa peça seria essa, eu colocaria esse artigo, as minhas teses seriam essas, questão a mesma coisa. Depois você vê. Só conversa com você mesmo, depois dá uma pontuada ali, vê quanto você tiraria e vai fazendo assim. Aí você responde uma prova, responde outra, você vai ver que tá na mesma... Seu raciocínio vai ficando melhor, sabe? É mais tempo, mais estudo, bem fácil e rápido. Muito bom. Peça, competência, tese e pedido, né? Você pega e você responde lá, peça, competência, tese, É um raciocínio coringa, qualquer peça é assim. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Então, de novo, vou parabenizar vocês aí pelo êxito, pela aprovação, pela concretização de um sonho. É um sonho que acho que todo estudante de Direito tem. Desde que ele entra lá, ele já começa a pensar nisso e vocês já vão sair da faculdade com esse sonho realizado. Não é pouco, como o Cavazana disse aqui, é uma grande conquista. Não são todos que conseguem isso aí. Então, parabéns. Eu tenho certeza que assim, quando vocês pararem para pensar, foi um conjunto de uma ópera que fez vocês serem aprovados. Tem o cursinho, mas tem a seriedade da graduação, tem o esforço pessoal de cada um de vocês, a dedicação, né? Não sei se houve muita... se vocês abriram mão do lazer para... Eu não vi, não. A rede social dela estava normal lá, né? Então, estava ativo. Então, não sei, mas... É que a base foi boa, Então, em nome do podcast aqui, agradecer vocês. E eu queria que cada um de vocês olhasse aí para a câmera, para a gente encerrar, e deixasse alguma mensagem, alguma palavra para quem está nos ouvindo e procurou esse episódio, porque ele também está pensando, ou ela está pensando em se preparar para a prova da OAB já no 4º, 5º ano da faculdade. Eu acho que a questão assim, é você não ter medo, vai mesmo, faz a prova. Não é nada daquilo que todo mundo fala. Claro que você tem que se preparar, mas... com a base boa que a gente teve, os alunos salesianos, acho que dá certo, sim. E não ter medo e arrisca mesmo. E na primeira fase, a dica que eu dou é estudar as matérias básicas, que são ética, constitucional, as que mais caem. E segunda fase é cursinho, não tem jeito. E repetir peça, uma atrás da outra. Sim, eu concordo com a Bruna. Eu acho que não existe fórmula mágica para estudar. Se você colocar 30 alunos aqui, ninguém vai ter estudado do mesmo jeito e todo mundo se aprovou da sua forma. Então, não tenha medo da reprovação, a gente faz. Você não tem obrigação de passar. Tem 3 OABs por ano, só faz, presta, confia em você. Se não der, não deu, presta de novo. E agradecer pelo convite, né? Eu acho que você, Misaka, falou sobre o esforço individual de cada um, eu acho isso muito válido, mas eu acho que se vocês hoje têm muito orgulho de falar, não, a gente está aprovando vários alunos na OAB, concurso, e satisfação pessoal acadêmica e profissionalmente falando, isso vai muito além do nosso esforço individual. Isso é reflexo, né, dos nossos formadores, dos nossos professores. Então, obrigada, né, porque, em nome assim, de todos os alunos, porque se hoje a gente tem satisfação mesmo e várias conquistas, carrega um pouco de vocês também. Então, acho que em nome de todos os alunos, nosso agradecimento em todos os professores do Unisalesiano. É isso aí. Everton. Não, assim, é só ressaltar o quanto é importante esse momento de vocês, tá? A prova, ela é uma prova difícil, sim. E assim, acho que o Misaka pensa dessa forma, o Everton também, né? É exatamente nesse momento que nós, professores, nós passamos a ter a certeza de que o trabalho foi bem feito, né? E que no momento que a gente contribui para a vida de vocês, isso faz toda a diferença, né? Para nós também. E a gente deseja só sucesso absoluto para vocês. Obrigada. Parabéns, viu? É isso aí mesmo. Obrigada. Continue assim. Futuro garantido. Isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, aqui do curso de Direito Unisalesiano. Pessoal, continuem aí para assistir os próximos episódios. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigada.